Braslight apresenta Clarearcast, luz sobre o seu futuro. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marco Antônio e neste episódio, como vocês já leram no título, será sobre o cenário macroeconômico. Então, muitas variáveis, pontos de vista, detalhes para analisar o mercado e para isso temos o nosso primeiro convidado externo para essa conversa, nosso parceiro da Aditus, Guilherme Benites, e que vai nos ajudar a entender melhor as principais possibilidades desse cenário daqui para frente. Eu tenho muitas perguntas, assim como você que está nos ouvindo, mas é claro que meu parceiro de bancada, o Guilherme Façanha, vai me ajudar a extrair o máximo do nosso convidado. Eu estou contando com você, Guilherme. E para facilitar a nossa conversa aqui, já que são dois Guilhermes, eu vou chamar vocês pelo sobrenome. Tudo bem? Perfeito, Marquinhos. Muito legal estar aqui mais uma vez, principalmente com o Benítez, que é um cara referência no mercado e que eu admiro bastante o trabalho dele e de toda a sua equipe. Marquinho Façanha, é um prazer estar aqui. Agradeço a vocês pelo convite. Vai ser uma discussão muito legal e agradeço a quem estiver nos ouvindo. Espero que essa discussão venha a contribuir aí para vocês no entendimento desse cenário macro que realmente está bastante desafiador. A gente que agradece a sua participação. Antes de começar, eu quero pedir para você apresentar a Aditus para o nosso público um pouquinho. Perfeito, Marquinho. A Aditus é uma empresa que trabalha há mais de 10 anos, sobretudo com clientes institucionais, que são seguradoras e fundos de pensão. Nosso principal propósito junto a esses clientes é sempre na parte regulatória, na parte de controle de compliance, ou seja, a adequação dos investimentos à legislação vigente, e no controle de risco de mercado. Acontece que, por acompanhar a carteira desses clientes, na verdade, a gente tem muito contato com o que esses clientes estão fazendo e com a estratégia desses clientes frente ao mercado. De forma que, além desse serviço de risco e de compliance, nós também acabamos conversando muito com os clientes sobre estratégia e sobre como o mercado tem se posicionado frente ao cenário macroeconômico de cada momento. Você e o Façanha conversam mensalmente sobre o estudo comparativo que a Aditus divulga com o índice proprietário para as entidades fechadas sobre os investimentos. Explica um pouco para a gente como é que ele funciona. Marquinhos, essa é uma pergunta muito boa para ser feita mesmo, né? O Benítez traz para a gente aqui, através da Aditus, um índice que é bem específico. E seria melhor ele explorar mais esse ponto. Como que nós construímos esse índice? Nós temos mensalmente acesso aos dados de investimentos dos fundos de pensão, justamente para fazer aquele controle que eu mencionei, né, sobre o enquadramento e sobre os riscos aos quais os fundos de pensão estão expostos. Com esses dados, nós também conseguimos avaliar qual é o desempenho de cada um desses fundos de pensão. Nós conseguimos mensalmente ver como esse fundo de pensão está se comportando, como que renderam os investimentos desse fundo de pensão, e com isso a gente tem uma amostra bastante grande até como o mercado está se comportando. Hoje a Aditus trabalha com cerca de 130 entidades de previdência, né, o que corresponde a cerca de metade do mercado, e são entidades de previdência de porte muito semelhante, né? Então a gente não está falando daquelas entidades muito grandes que têm estratégias muito específicas, e com isso a gente acha que a base de comparação ela é muito adequada, por exemplo, ao que a Braslight ou outra entidade do porte da Braslight, das características de equipe, de estrutura de investimentos da Braslight, a gente consegue ver o que elas estão fazendo. Então, mensalmente, esses resultados são compilados. É evidente que nós conseguimos fazer alguns cortes nessa amostra, então é interessante comparar planos de mesmo tipo. Então, um plano do tipo BD, é claro que é mais interessante comparar com a amostra de planos BDs. Um plano do tipo CD, a gente compara com a amostra de planos do tipo CD, porque as estratégias de cada plano, elas variam, né? Aqui mesmo, se a gente for pegar o nosso próprio exemplo, a gente vai ver que os planos de benefício definido têm uma estratégia, os planos de contribuição definida têm uma outra estratégia, e frequentemente essas estratégias são muito distintas. Então, não devemos esperar que os resultados mensais, anuais delas também se conversem, né? É claro que isso vai ser sempre muito diferente. E com isso, né, a gente consegue olhar o que o mercado está fazendo, a gente consegue olhar como o mercado tem se posicionado, a gente consegue olhar como o mercado tem obtido resultados e comparar, né, todos esses itens com a nossa alocação e com a nossa obtenção de resultados. É lógico, gente, que nós nunca vamos dizer que é importante estarmos na média ou é importante, porque cada entidade tem sua própria particularidade e sua macroalocação ela tem a ver com aquela particularidade.
Por exemplo, acho que usar um exemplo ilustrativo aqui. O grau de maturidade das entidades é muito diferente. Se a gente for pensar na nossa própria vida, quando eu tinha 20 anos, eu tinha uma determinada possibilidade de investimentos, porque o meu horizonte de investimentos era muito longo. Agora que eu tenho mais de 40, o meu horizonte de investimento é outro. Então, provavelmente, a minha estratégia também vai ser outra, tá? Então, é importante dizer o seguinte, as entidades têm peculiaridades e nesse estudo a gente sempre leva em consideração essas peculiaridades, né? Assim, a gente sempre vai tentar comparar coisas comparáveis e fazer cortes nessa amostra que, de fato, façam sentido e correspondam a algo que seja semelhante ao que vocês estão fazendo por aí. Importante o nosso ouvinte saber como que funciona todas as nossas decisões, né, e como que o mercado também está atuando. Mas não obstante a isso, né, a gente tem que entender a nossa realidade. A gente pega um grande banco de dados que vocês fornecem, mas também nos comparamos, vendo se a gente está indo para o caminho certo ou não, né? E é interessante olhar o passado, mas também é interessante olhar o futuro, né? Vamos falar um pouco para o lado desafiador da coisa. Como é que está o mercado na visão da Aditus? O que a gente está enxergando aí de oportunidades e desafios para o nosso segmento? Olha, Guilherme, acho que hoje em dia nós enxergamos mais desafios, tá? É notável para todos nós, sejamos do mercado financeiro ou não, que os últimos anos foram anos bastante complicados. Desde a pandemia, a gente tem uma situação de taxa de juros e de inflação que é bastante desafiadora. Por vários momentos, a gente teve taxas de juros muito baixas, com inflação muito alta, o que sempre foi um problema grande para o investidor, notadamente para o investidor de longo prazo, que tem que acumular acima da inflação, que é aquilo que a gente chama de juro real. E, junto a isso, nós tivemos um momento que foi bem delicado para ativos de risco. Eu diria que ativos de risco de maneira bastante ampla, mas a gente pode exemplificar aqui usando a Bolsa. Se a gente olha a Bolsa de final de 2019, por exemplo, para agora, que é um período no qual a gente engloba a questão da pandemia, a gente vê que a Bolsa praticamente não saiu do lugar e, enquanto isso, a inflação já deve ter dado alguma coisa como 20% a 30%. Isso a gente sente no bolso, né? Não precisa nem olhar o número, a gente percebe isso no nosso dia a dia. Então, foi um período de investimentos muito complicado. Daqui para o diante, como você disse, né? É importante não a gente só olhar o que aconteceu no passado, mas também tentar antever o que vem pela frente. A gente tem um cenário em que a inflação parece muito mais controlada e, junto a esse controle de inflação, a gente tem uma taxa de juros que foi bastante elevada. De forma geral, essa combinação levou as entidades de previdência, né, os fundos de pensão e outros grandes investidores a adotar posturas mais conservadoras no seu portfólio. Até porque a gente consegue hoje produzir um resultado bastante interessante e bastante em linha com as metas que a gente tem, utilizando ativos que não ofereçam tanto risco assim. Então, o que eu vejo hoje é uma alocação muito mais predominante em renda fixa, e eu percebo também que as entidades têm sim uma vontade de voltar a diversificar essa alocação. Mas essa diversificação, eu não acho que ela vai acontecer antes de a gente estar num território um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais firme, né? Em chão um pouco mais firme. E o chão um pouco mais firme depende de diversas variáveis, que a gente pode falar um pouco mais à frente, mas, sobretudo, de variáveis externas, em como a política de juro americana vai se comportar, e de variáveis internas, e aí eu diria que o mercado hoje está muito atento à questão do arcabouço fiscal e à questão da reforma tributária, para entender como que isso vai funcionar no mercado e como que isso vai dar perspectivas de mais longo prazo para o Brasil. Só com perspectivas de longo prazo mais firmes, mais conhecidas, a gente espera que os investidores comecem a migrar novamente os seus recursos para ativos de... Isso está trazendo muita oportunidade para a renda fixa. Hoje é como a Brasileira está atuando. A gente procurou suavizar nossa carteira, trazendo menos volatilidade, aproveitando essa gordura, né, que tem de retorno nesse tipo de investimento. Então, a gente pode perceber aí que nos últimos meses, né, do ano passado para cá, a Brasileira vem convergindo, né, vem mudando ali a sua posição para investimento de renda fixa, porque tem prêmio, está diminuindo a volatilidade. E aí, nesse sentido, Benítez, eu queria ver se essa visão para você faz sentido e se há visões divergentes no mercado. O que você acha? Acho que sim, Guilherme. Há visões muito divergentes. A gente percebe que num mercado um pouco mais nervoso como o mercado atual, não há muita unanimidade. Os gestores de investimentos, né, dos fundos de investimento diretamente, e até os próprios gestores das entidades de previdência, têm visões divergentes sobre o que vai acontecer em termos, sobretudo, aí, políticos, e o que isso vai implicar
em termos de alocação para os próximos meses ou para o próximo ano. Talvez, Guilherme, a única visão que a gente vê um pouco mais convergente hoje é o fato de que, por termos juro muito alto, a gente está com uma taxa Selic da ordem de 13,75, com uma perspectiva de manutenção, talvez não desse valor de 13,75, mas ainda que o Banco Central venha a fazer algum tipo de corte, é bastante razoável supor que ao longo do próximo ano, talvez, ou digamos, até o final de 2023, a gente ainda vai ter uma taxa de juros bastante elevada. E isso nos dá, na nossa visão, a única convergência que a gente vê dentre os diversos gestores, né? Que é, bom, vamos fazer movimentos na carteira? Vamos, mas vamos fazer isso de forma muito parcimoniosa e frequentemente movimentos que são movimentos que a gente chama táticos, né? Ou seja, algo que você faz agora com uma visão de super curto prazo. Por quê? Porque fez um movimento, deu certo, coloca algum dinheiro no bolso, né, como a gente costuma dizer, e volta para o CDI, para a taxa Selic, porque esse é um porto seguro que tem pagado muito bem. Eu acho que hoje o que mais eu vejo no mercado é visão divergente, né? Existem expectativas aí de que o mercado pode ir para tudo quanto é lado. Mas enquanto não há uma convergência nessa visão de futuro, a taxa de juro elevada acaba nos dando a oportunidade de convergirmos num porto seguro que hoje existe. Eu, de fato, não espero que isso exista por muito tempo, até porque, em termos econômicos para o Brasil, não é bom ter uma taxa tão elevada assim. A gente precisa voltar a ter um crescimento econômico, que é, sem dúvida, né, atrapalhado por uma taxa de juros tão alta. Mas, em termos de investimentos, enquanto isso existir, é uma oportunidade de a gente ter um resultado quase que garantido, sem correr tanto risco. Legal, Benite. E legal você falar também da questão das estratégias táticas, porque essa é uma estratégia que a gente vem adotando na Braslight e vem trazendo retorno. Então, assim, isso é muito importante ressaltar para o nosso ouvinte, porque mesmo dentro de um ambiente de muitas incertezas, né, e maior migração para renda fixa, dentro da própria renda fixa a gente está capturando esses movimentos assim de volatilidade e conseguindo oferir ganhos, né, nesse sentido. Gostei muito dessa nova experiência. Esse episódio aqui foi uma aula e quero agradecer imensamente a Agitus pela presença nesse episódio com a participação do Guilherme Benite. Muito bom estar aqui com vocês e aprender mais sobre a composição de cenários macroeconômicos e a estratégia de gestão de investimentos. Muito legal mesmo, Marquinhos. Bom que a gente está subindo aqui o nível, né, das nossas conversas cada vez mais e deixando nossos participantes cada vez mais informados também. A gente só tem ganho com isso. Benite, obrigado pela parceria. Agradeço sempre, né, em todos os aspectos. Sucesso para vocês aí na Agitus também. Marquinho, Façanha, o prazer foi meu, foi muito legal estar com vocês nesse episódio. Eu espero que os participantes possam gostar tanto quanto eu gostei. Acho que a conversa foi muito legal, a conversa pegou pontos importantes, né? Acho que deu um bom resumo do que a gente está vendo aí no mercado e espero ter novas oportunidades. Mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado pela acolhida e um abraço a todos que nos ouviram. E vamos encerrando mais um episódio. Até o próximo ClarearCast. ClarearCast, uma produção Braslight em rede.